o Lloyd Augusto sentado no banco assim, ó. Gestão Pedrinho, no departamento de futebol do Vasco, é dos piores dos últimos anos do Vasco. Vocês estão conseguindo bater. Ele tinha sido demitido do Vasco. Ele estragou o trabalho do Vasco durante um ano. Flávio Dias solta o verbo. Na estreia de Fernando Diniz, o Vasco decepciona e perde por 1-0 para o Lanús, complicando sua situação na Sul-Americana. O treinador, que retornou ao comando do Gigante da Colina, não teve o começo que esperava. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, vai comentar o que deu errado, o que já mudou com o Diniz e como o Vasco pode se preparar para essa batalha decisiva. Apertem os cintos e preparem-se para um desabafo direto e sincero. Com o torcedor do Vasco. O Vasco alcança um momento muito, mas muito sério. Eu não gosto de ser repetitivo, não gosto de ficar falando as mesmas coisas. Vejo muita gente que fala, que eu grito, que eu esperneio, que acha legal. Não vou fazer isso hoje, não. Não vou fazer isso hoje, não. Não tô nesse espírito porque eu preciso cuidar de mim. Preciso cuidar da minha saúde mental, inclusive. Porque quando a gente faz uma crítica muito contundente, isso é muito comum ao dirigente brasileiro, tá? Isso é uma prática comum ao dirigente brasileiro. Ele acha que a gente leva para o pessoal. E não é para o pessoal. É, acima de tudo, por conta daquilo que a gente tem como análise crítica, e no caso aqui, maximizado pela paixão que a gente tem pelo clube. O que está acontecendo hoje no Vasco é algo muito sério e muito grave. E eu falei já algumas vezes e vou reiterar aqui a minha posição. Depois do que aconteceu na quarta-feira passada, no jogo Vasco e Poeto Cabejo, e depois do que aconteceu no sábado, no jogo Vasco e Vitória, me desculpe. O treinador já era para ser trocado, porque o Fábio Carille caiu no jogo do Cruzeiro. O Vasco jogou depois contra o Operário, depois jogou contra o Palmeiras, então já era para ser trocado. E o presidente do Vasco, Pedrinho, não teve a coragem necessária para fazer as medidas que ele tinha que fazer. As trocas que ele tinha que fazer. Porque você demitir apenas o diretor executivo Marcelo Santana como uma justificativa para o que está acontecendo, para mim, é uma medida de pouca coragem. É apenas tirar um móvel da sala que está desarrumada. E vou repetir aqui. Vai cair na conta do presidente. Ou o presidente Pedrinho, e por favor, vou pedir aqui encarecidamente ao pessoal da direção do Vasco, ao pessoal que nos ouve aqui, não manda mensagem, não. Não manda mensagem, não, sabe? Não quero, cara, porque eu acho que a gente está falando aqui algo que é bastante claro para todos vocês. Estão todos vocês aí na Argentina vendo o jogo. O trabalho que é feito pela gestão Pedrinho no departamento de futebol do Vasco é dos piores dos últimos anos do Vasco. Vocês estão conseguindo bater um recorde da época de Alexandre Campelo, que eu disse isso a ele, que acumulava a vice-presidência de futebol. E foi uma tragédia. Uma tragédia. Aí vem Jorge Salgado, que também acumulava, porque as pessoas não querem dar o futebol para ninguém. Então os presidentes acumulavam as condições de vice-presidente de futebol. Como se, não, deixa eu tomar conta disso aqui. Salgado chegou, tinha lá o plano de 100 dias para salvar o Vasco. Se tivesse até hoje, ia ser mais de 1000 dias e o Vasco não ia subir. Porque o time era frouxo, o time era ruim, o time era um time que não tinha postura. E vocês estão superando o trabalho do início da SAF com a 777. Ouso dizer isso. Porque em 2023 a gente tinha uma gestão com jogadores contratados, com perspectiva. Fomos muito mal no Campeonato Brasileiro, fomos muito mal. E em 2024 também começamos mal, com um trabalho totalmente estapafúrdio com o Alexandre Matos. Mas a gente tinha, assim, uma perspectiva, alguma coisa. Mas o que mais me incomoda é entrar sabendo como foi feito errado e não conseguir fazer nem igual ao errado. Porque hoje a direção do Vasco estava toda no estádio da Fortaleza e viu o elenco que foi montado segundo Marcelo Santana. Não somos nós que estamos falando. Pela direção do Vasco. Se tiver que reclamar, reclama com o Marcelo Santana. Foi ele que disse. Eu não me meti em contratações. O que é algo que, para mim, não isenta. Porque se ele admitiu isso, é porque ele se submeteu.
porque tinha talvez necessidade de estar ali, vaidade, ou tá precisando da grana, tinha que ser diretor executivo do Vasco, é um negócio que dá status. Então você corroborou também, Marcelo. Não vai deixar de tomar as porradas que a gente dá aqui, porque você disse, não, sabe, não, veja bem, não tinha muito a ver, eu não dava pitaco. Ok, mas se submeteu a isso, é tão responsável quanto. Agora, o restante do departamento de futebol é uma vergonha a montagem desse elenco. É uma vergonha. O Vasco é um time acéfalo. O Vasco é um time que tem alguns bons jogadores, qualidade técnica, que eu disse hoje durante a transmissão, até capaz de jogar com o estilo do Fernando Diniz. Jogadores que têm técnica, sim. Paulo Henrique é meio cadeira dura, é meio bronco para jogar. O João Vitor é um jogador técnico, apesar de muito estabanado. O Luiz Gustavo é um zagueiro corpulento, tem um bom passe, mas muito menino, nervoso. O Piton é um jogador que tem qualidade técnica, mas completamente sem condição de jogar. Você tem o Tietê, que é um jogador que arma bem o jogo, o Coutinho, que é um jogador de qualidade quando a bola bate no pé, o Nuno, que é um jogador que se movimenta bastante. O Verratti não, o Verratti tira. O Verratti é um dos maiores caneleiros que eu conheço do futebol. Como eu disse aqui, o Verratti eu me identifico com ele, porque ele joga igual a mim quando a bola tá fora da área. Eu não faço 10 embaixadinhas e duvido que o Verratti faça 10, com todo respeito. O Ryan, não sei qual é desse menino. Então é um time que hoje, de novo, esquece Fernando Diniz. Não dá pra gente falar do Fernando Diniz. Diniz tentou dar um pouquinho de... Só que o problema desse time é característica, é como foi montado. É um time que não tem alma, é um time que não tem vontade de vencer, é um time que não tem fome de gol. É um time que, se deixasse, ficava jogando bobinho, roda de bobinho, até 2026. Toca, porque eles já fizeram isso. O Vasco fez isso no jogo com Vitória, teve momentos lá de domínio, fez até contra o Puerto Cabejo, começou lá, mas, sabe, sem objetividade nenhuma, porque os jogadores não têm ambição, são jogadores sem ambição, são jogadores que não têm esse perfil, absolutamente não têm esse perfil, e que o Diniz vai ter que descobrir com o tempo. Ele não está acostumado com o Vasco. Ele hoje voltou com o Alex Teixeira, que é uma das maiores provas do quão paternal é o departamento de futebol do Vasco. Por quê? Seu Felipe Loureiro, com todo respeito como ídolo, falei isso aqui na jornada, falei hoje no BDG, me sinto mal fazendo uma crítica pelo que ele foi, mas como diretor de futebol, não posso misturar. Não posso misturar. O Felipe tinha que ser demitido do Vasco. O Felipe estragou o trabalho do Vasco durante um ano. Na janela do ano passado, provavelmente fazendo pressão em cima do Rafael Paiva. Esse ano de novo, doido para assumir como treinador, indicando, botando, quem falou foi o Marcelo Santana, não fomos nós não. E montando esse elenco totalmente desequilibrado, totalmente sem jogadores pra... Hoje o Vasco tinha no banco um jogador de 3 milhões de euros e não entrou. Quer dizer, 3 milhões de euros rasgados, jogados no lixo, pelo lado de Augusto. Vocês perceberem na hora que vai entrar lá, rapaziada, os últimos que iam entrar, o Alex Teixeira e o Paulinho. Tá o Lande de Augusto sentado no banco assim, ó. Largado. Como se dissesse, porra, o que eu tô fazendo aqui? É isso, pessoal! A estreia de Fernando Diniz trouxe alguns sinais de mudança, mas ainda há muito trabalho pela frente. O Vasco agora tem um desafio de vida ou morte contra o Melgar e a torcida vai precisar fazer a diferença em São Januário. Vamos juntos apoiar e acreditar até o fim. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo e o que esperam dessa decisão. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!